Amém. Santo e eterno Deus, Pai de amor, nos colocamos na Tua santa presença nesse momento. Queremos ouvir, discernir a Tua voz. Queremos, Pai, estar diante do Senhor, ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, trazendo um direcionamento daquilo que é a Tua vontade, a Tua verdade, a Tua santidade, a Tua justiça no nosso meio. Queremos, Pai, ter uma vida aprovada pelo Senhor. Uma vida aprovada pelo Senhor. Não queremos estar diante do Senhor em todo o tempo. E para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Bom, amados, eu queria iniciar essa mensagem falando sobre ter uma vida aprovada por Deus. A vida da gente, ela é uma vida de aprovação, né? As pessoas estão sempre buscando aprovação. Acho que o exemplo mais fácil da gente identificar isso é justamente a escola, né? A escola, a faculdade. Você vai para a escola, para a faculdade, e aí você estuda, o professor te dá a matéria no final do mês, ou do bimestre, ou do trimestre, e você faz uma prova. E aquela prova diz se você está aprovado ou não. E aí existem tensões, né? Você fica ali pensando, será que eu fui bem? Será que eu não fui bem? Mas o tempo todo nós somos provados. Você vai fazer um Enem também, aí você faz o Enem, você procura ali fazer a melhor redação possível, porque a redação é a redação que aprova, e você faz isso, e você espera uma nota. Você espera, com a nota que você tiver, ser aprovado para um concurso, para um trabalho. Em todo tempo nós estamos tentando ser aprovados, né? Aprovados na vida social também, né? Agora o mundo é o mundo dos likes, quem lika, quem dislika, quem gosta, quem não gosta, quem curte, quem descurte, né? É aprovação também, as pessoas querem a aprovação. O mundo deseja ser aprovado, e às vezes a gente passa uma vida tentando ser aprovado pelas pessoas, pelo mundo, né? Pela vida social, pelos amigos, pelos colegas, por tudo, né? Gasta-se uma energia, gasta-se dinheiro para poder ser aprovado, porque para você ser aprovado você tem que ter o carro tal, para você ser aprovado você precisa ir em tal lugar, você precisa ir 4 vezes, né? Nos Estados Unidos, né? Eu gosto de um vídeo do Ariano Suassuna muito, né? Que a mulher fala para ele assim, olha, certamente o senhor já foi nos Estados Unidos, né? Aí ele, não, eu nunca fui, eu não ando de avião. Aí a mulher depois fala para uma outra pessoa lá numa festa, num jantar assim, certamente o senhor também já foi nos Estados Unidos, né? E aí ele comenta lá assim, essa mulher divide a humanidade entre aqueles que foram para a Disney e aqueles que não foram. Quem já viu esse vídeo? Excelente. Fica parecendo, não, que quem foi quem não foi, então não foi. Não é verdade? Então, o tempo todo as pessoas estão querendo ser aprovadas por alguma coisa. Então eu vou, conquisto algo e mostro, olha o que eu fiz. Porque necessitam de aprovação. E quando a gente para pensar nisso, a gente vai se deparar também com a nossa vida espiritual. Às vezes nós estamos tentando provar alguma coisa que a gente não precisa provar nada. Né? Quanto tempo você ora, quanto tempo você jejua, isso não diz muita coisa. Diz o que importa para Deus é o seu coração. Como é que está o seu coração na hora de você ser aprovado? Na hora de você responder. Você precisa ter uma resposta para Deus. E é justamente sobre isso que eu quero meditar com você aqui nessa manhã. Eu quero meditar com você a respeito de ter uma vida aprovada por Deus. Que Deus olhe, né? O Lécio estava falando, né? Olha, Deus olhe para você e fale assim, esse aí é fiel a mim, né? Esse é fiel a mim. Esse aqui anda nos meus caminhos, esse é meu servo. E Deus fez isso várias vezes com Jó, fez isso com outros grandes homens de Deus, falando com eles de coisas que são maravilhosas, inefáveis. A gente lê aqui e a gente saboreia, né? O que Deus não falou com João. João viu o Apocalipse, João viu o final de tudo, irmão. Deus antecipou para ele, escreve aí o que eu vou dizer para você. Eu fico imaginando a cabeça do João na idade lá, naquele tempo, recebendo revelações de Deus de um futuro que ele nem imaginava como seria, né? Então, irmãos, Deus vai utilizar você para poder mostrar a vontade e a verdade dele. Ele vai usar a sua luta, a sua guerra, ele vai usar a sua vida para dizer para você, viu? Como dá certo? Deus quer que você tenha uma vida aprovada por Ele.
E a primeira coisa que eu preciso dizer para você é que para a gente ir para uma prova, para a gente entrar e esquecendo aí as questões da escola, da faculdade, da vida social, das redes sociais e tudo mais, a gente precisa entender uma coisa: a igreja do Senhor tem uma promessa. Você tem uma promessa. Ainda que você ainda não tenha digerido muito bem isso, Deus está colocando para você assim: eu tenho uma promessa para você, eu quero que você viva desse jeito, porque você vivendo assim, eu vou te levar para onde eu quero que você vá. E Deus tem isso de maneira individual, e Ele consegue fazer isso muito bem. A palavra de Deus diz assim, no livro de Números, para você não duvidar: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? De maneira nenhuma Deus deixa de cumprir o que Ele prometeu. E a promessa de Deus, que o livro, a Bíblia, é um livro para eu e você. É um livro de autoajuda. Às vezes você gasta um dinheirão para ser ajudado por alguém que não sabe nada para te ajudar, e Deus está falando: eu vou ajudar você, eu tenho uma promessa para você. Ela vai romper a sua história, ela vai romper a sua vida. Só que toda promessa é um convite para uma jornada, para um tempo, para uma caminhada. Nós precisamos começar a abrir a nossa mente para entender eternidade, que nós estamos no começo de uma vida eterna, e deslumbrar futuros longos, não desfrutar apenas de futuros breves. Sua vida não é breve. Nós não estamos tratando aqui, irmão, de próximo passeio, ou onde você vai depois do culto. Nós não estamos tratando da próxima semana, do próximo mês. Nós não estamos tratando de um futuro, se você passa ou não passa na OAB, se você passa ou não passa num concurso, se você passa ou não passa numa faculdade. Nós não estamos tratando disso. O que você está vivendo hoje é algo que Deus está planejando, vai passar por você para um futuro, para uma eternidade. Isso dura. Isso vai durar muito tempo. Então o que você vive hoje não é uma coisa momentânea só. Isso vai ser a sua história para o futuro. Deixe o Espírito Santo ministrar na sua vida. Agora é uma maratona. Eu e você estamos vivendo uma maratona. E ela é longa. Não termina. Termina quando, Ricardo? Nunca. Nunca, porque nós estamos aqui vivendo. E a nossa vida vai passar e nós não morremos mais. Pode matar a sua carne, mas você não morre mais. Entenda isso. E para viver uma maratona, irmão, a gente precisa ser preparado. Você conhece alguém que saiu aqui na Raul Lopes, que é 2 para ir e 2 para voltar, certo? Conhece alguém que já do nada, vou correr. Meu irmão, não dura até as árvores ali. E nunca correu. Então você começa caminhando, vai, vem, vai. Aí você começa dando uns trotezinhos, 100 metros, aí 200, você vai ampliando, né? Até que chega uma hora que você consegue fazer o percurso, aí de volta correndo é pouco, aí você vai ampliando. A vida é assim, o reino de Deus é assim. O que Deus está ensinando para você é que a cada momento da sua vida existe algo a ser cumprido. E eu e você precisamos entender isso. E precisamos entender que é uma jornada. E precisamos entender que há uma promessa, precisamos entender que há uma jornada, e toda promessa, irmão, toda promessa vem acompanhada da presença de Deus, porque é promessa dele. Sim ou não? Você entende isso? Se você tem uma promessa de Deus na sua vida, irmão, Deus está acompanhando você. Você não está, você anda, Ele anda. Ele está junto de você, porque você vive isso. E isso é interessante para nós, que no final existe uma recompensa valiosa, uma recompensa poderosa, uma recompensa que vai agraciar, que vai derramar. Irmão, em tudo que eu e você fazemos para o reino de Deus, há recompensa. Quem não entendeu isso, irmão, ainda não começou a orar, ainda não começou a jejuar, ainda não começou a ler a Bíblia. Livro de Mateus 6,6 diz o seguinte, irmão: ora teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto vai te recompensar. Então seu pai que vem em secreto recompensará. Ou seja, irmão, há resposta para você. Há uma resposta para você. Deus não deixa filho sem resposta.
Se você se pôr a jejuar, verso 18, vou jejuar, vou entender aí, vou dar uma chance aí para aquilo que esse pastor está falando. Vou me consagrar, eu vou me separar e vou fazer de 12 em 12, 24 em 24, mas eu vou me desafiar às 48 horas. Irmão, haverá recompensa, para que não pareça aos outros que você está jejuando, segura a onda, mas apenas a seu pai, que vem em secreto, e o seu pai que vem em secreto o recompensará. Irmão, toda promessa vem acompanhada da presença de Deus, e toda presença de Deus em todo processo, vem resposta de Deus, recompensa. A gente deve buscar o fruto, irmão, que acrescenta, não aquele que nos coloca longe. A única coisa, irmão, que vai limitar você na sua história de vida é o pecado. Ou o pecado, ele capricha porque ele quebra a aliança que Deus fez com você. Então não peque, ou lute para você não cair no engodo do pecado. Porque enquanto o pecado limita você, Deus expande você. Separação, Deus te expande. Pecado, limite. E é importante que eu e você venhamos a entender, nesse momento de vida, o que é que está te limitando a você ter uma entrega maior para o Senhor. O que é que está bloqueando você de viver aquilo que Deus quer que você viva, de ter uma família em paz, uma casa em paz, trabalho, servir ao Senhor, trabalhar aqui na sua igreja, na sua comunidade. O que está perturbando você? A gente precisa entender que a gente tem que deixar alguma coisa para trás. E às vezes a gente está olhando para a vida e pensando assim, a vida que eu tenho, essa vida que eu estou levando, não está nada boa, pastor, está tudo ruim, está tudo difícil, nada está valendo a pena. Mas no tempo, irmão, no tempo, o que Deus está querendo fazer com você, fazer com que você compreenda e deixar você apto para você poder receber as recompensas dele. Nós estamos aqui, irmãos, para poder aprender um pouco mais daquilo que Deus está querendo dar para você. Nós estamos aqui para entender inverter a ordem das coisas, não colocar as coisas na nossa frente, mas colocar as coisas atrás de nós, colocar o reino de Deus acima de todas as coisas, em primeiro lugar. Só que nós precisamos entender que isso leva tempo. Isso leva tempo, isso vai tomar tempo de você. Você precisa entender que você vai precisar ser lapidado. Você precisa entender que para extrair de você um brilho bom, um perfume bom, para extrair algo melhor de você, isso leva tempo. Nós precisamos entender o nosso valor. Porque às vezes a gente olha algo bruto e você fala assim, isso é bruto, isso não tem valor. Fulano não tem valor. Irmão, não existe isso diante de Deus. Amém? Se você pensa assim, irmão, esse pensamento não é seu. Você tem valor para Deus. Você tem valor. Todo mundo pode dizer que você não vale nada, que você não... esse não presta, esse não tem jeito, ovelha negra ou qualquer outra coisa. Irmão, mentira. Você tem valor para Deus. Muito valor para Deus. E Deus está pegando você, transformando você ao longo da jornada, para que você chegue lá no final e você se torne algo muito valioso. Para que você conquiste coisas, para que você avance na sua vida espiritual, física, material, de relacionamentos. Deus está levantando você para você ir mais longe. Salmo 116, verso 15, a palavra de Deus diz assim que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Sabe, esse precioso, ele tem um outro sentido na palavra do hebraico, que é custoso. Isso, o Senhor vê com pesar. Pegaram uma tradução aqui, eu tenho várias traduções aqui. O Senhor vê com pesar. Por que Deus, quando vê um filho dele, um servo dele, encerrou o processo, preciso recolher você, ele lamenta? Porque ele investiu muito em você. Muito, irmão. Ele investiu muito em você. E você é uma potência. Você é uma resposta. Deus colocou em você, um amor maior do que você poderia imaginar. Chamou você para coisas maiores. Convidou você para viver coisas mais intensas do que você já tem vivido até hoje. E está te convidando, irmão, para poder
viver com Ele em toda a eternidade. E a gente precisa entender isso. Que às vezes a gente olha uma coisa bruta, coloca as pedras, coloca a pedra primeiro aqui. Às vezes a gente olha uma coisa bruta, a gente fala, isso não tem valor. Se você recebesse um negócio desse, você ia falar, pô, isso não tem quase nada de valor. O que tem de valor aí? É uma pedra. Dá para você enxergar a pedra? Coloca outra pedra. Essa é outra pedra. Você fala, ó, vou te dar o culto que eu recebi. O que eu recebi? Uma pedra. Próxima pedra. Pronto, essa é uma pedra que você já vai falar, essa pedra parece ser boa, pastor. Né? E o que essa pedra pode virar? Coloca aí. Essa é outra pedra bruta. Pronto, aqui. Pronto, deixa eles decidir lá, irmãos, aí a gente volta pregando. Essa é outra pedra bruta. E essa aqui já denuncia o que é essa pedra, né? É o diamante. Volta, vai. Essa é outra pedra bruta que a gente ia falar. Você ia falar, e o cristal rei? Que você acha ali no outro cristal que você achou no Poti, no Rio Poti. Mais um, vai, avança. Pronto. Aí você fala, ó, vou dar isso para você. Você fala, opa, quanto vale? Se for daqueles grandes, bem pesados. Mais um. Bonito que só, né, irmão? Mais um. Deus está nos levando, irmãos, para a gente se tornar valioso. E quando você olha algo pronto, quando você vê algo pronto, você fala assim, puxa, isso tem muito valor. Mas quando você vê algo bruto, você fala, isso não tem valor. Só que tudo aqui recebeu interferência. No reino físico. E no reino espiritual não é diferente, irmão. Não é diferente. E a história que eu quero compartilhar com você nessa manhã e andar do ladinho é a história de José. Eu queria que você abrisse o seu entendimento, porque José, ele passou por diversas fases da vida dele, mas em todo momento ele estava recebendo intervenção de Deus, recebendo direcionamentos de Deus. E para a gente resumir a história aqui, o início dela, vocês já até sabem qual é o final, porque não é nenhum mistério. Ele recebe um sonho de Deus. Deus dá um sonho para ele, onde os feixes se curvavam diante dele, né? E ele conta esse sonho para os seus irmãos, e os irmãos ficam ali zangados com ele, né? Quer dizer que você vai reinar e a gente vai se curvar diante de você, né? E os irmãos ficam com raiva dele. E a história de José começa aí. Ele era amado do pai, querido do pai dele. E ele estava vivendo essa história. Ele começou a viver uma história tremenda ali. E essa história, irmão, essa história é a história que eu quero que você pare para pensar um pouquinho. E que você faça um paralelo com a sua história, com a sua vida. Não talvez dentro do mesmo contexto de José, porque você não precisa passar por aquilo que ele já passou. Mas você talvez esteja vivendo por coisas que você ainda não percebeu que Deus está falando com você. No meio da sua batalha, no meio da sua luta, no meio da sua guerra, e você ainda não discerniu a voz do Senhor. E o chamado de Deus para essa manhã é justamente para você entender o que Deus está fazendo na sua história, e você chegar em cada momento, irmão, nesse momento seu de vida, nesse momento, exato momento seu de vida, pense assim, como é que você está nesse exato momento de vida? Nas relações, na intimidade com Deus, no seu casamento, seus filhos, seus negócios, seu estudo. Como é que está a sua vida nesse exato momento? Eu falasse para você, descreva aí tudo que você está vivendo, se você tivesse que avaliar tudo isso. E é nesse exato momento que Deus está querendo falar com você sobre hoje. Deus quer falar com você sobre hoje, sobre o agora, sobre esses dias, sobre o que Ele tem para você. E uma das coisas é a gente ver José na casa do pai, depois ele vai para a cova, depois ele é vendido, depois que ele é vendido ele vai para a casa do Potifar, depois ele volta para o cárcere, e aí sim ele se torna governador do Egito. E a primeira coisa é casa do pai. A casa do pai, ela tem toda uma representação para nós, certo? Como é bom ir na casa do pai. Você vai na casa do seu pai, de sua mãe, é bom para você ir lá. Na casa do pai a gente recebe amor, carinho. Na casa do pai a gente
é servido, a mãe tem prazer, né? De poder servir você, de amar você. Casa do pai e mãe é pai e mãe, irmão. Você que tem, ame seu pai, ame sua mãe, honre eles, abençoe eles. Eles não são bons, não interessa, mas você conhece Jesus, então você dá amor. Ah, eu sou, não interessa, dá amor. Ah, dá amor. Ah, dá amor. Dá amor. Dá amor. Pronto. Entendeu? Dê amor. E lá é um lugar bom. E casa do pai, a gente vai chamar de zona de conforto. Lugar de favor. A palavra de Deus diz assim, em Gênesis 37, verso 4. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Ou seja, ele tinha realmente ali, na casa do pai dele, alguns favores grandes que ele recebia. Provavelmente ele era favorecido, provavelmente também ele era mais dedicado ao pai e mãe, provavelmente é aquele filho mais grudento sempre tem um pouquinho mais, né? E quem tem filho sabe, um é mais grudento, outro é mais separado, um fala, é que você ama mais ele, né? Quem nunca ouviu isso? Já ouviu? Não, você gosta mais não, eu gosto de todos, é igual, o amor de pai e mãe é igual. É igual, mas também entenda uma coisa, irmão, que é na casa do pai que você também fica ocioso. É na casa do pai que você não percebe nada que está acontecendo. Você simplesmente senta na mesa e come. Você não sabe quem pagou pela comida. Você não sabe quem pagou pelo aluguel, quem pagou pela escola. Você não sabe de nada, irmão. Casa do pai, irmão, você só entra e desfruta. É um lugar de bênção. E quando você se vê e começa a crescer na sua vida, você percebe que a responsabilidade passa a chegar para você. E José, ele tinha uma promessa. Começa a ligar as pontas aí, irmão. José tinha uma promessa. E essa promessa era uma promessa de Deus para a vida de José. Mas ele estava lá, não, aqui está tudo bem, ninguém mexe comigo, deixa eu quieto, eu quero entrar e sair, nem ser percebido. Mas na casa do pai, irmão, você fica inerte. Na zona de conforto, você não aflige e nem é afligido. Você não manifesta. E outra coisa importante para dizer para você, zona de conforto não é um lugar seguro, e é também um lugar pequeno. Pequeno, porque quanto mais você cresce, irmão, mais espaço você precisa. Não é assim? Você consegue limitar o crescimento, né? Você já viu ali um ovo, já viu ali um bichinho, ele começa a crescer, uma lagarta, ela começa a romper. Ela precisa romper, ela precisa expandir, porque Deus expande você. E Deus está querendo que você abra os braços, as asas. Deus está querendo que você entenda. Deus está querendo tirar você da tenda, mostrar para você o céu, para você falar, olha, essas são as estrelas que vão cobrir a tua cabeça, enquanto você ficar vivo. Deus está querendo tirar a igreja dele de uma visão pequena. Deus está querendo mover você, empurrar, irmão. Como dá trabalho ver alguém crescer. Porque você espera uma resposta e o cabra dá outra. Você não vive aquilo que Deus está querendo. E eu quero que você entenda que Deus não tem para você uma zona de conforto. E se você não está vivendo aquilo que você acha que você deve viver, é de Deus. É de Deus, irmão. Porque você precisa perceber, Deus está empurrando você para fora do ninho. Deus está empurrando você para fora do ninho. Deus está colocando você, jogando você do penhasco, para ver se você está lá, desesperado, não consigo bater, consegue bater asa sim, consegue. E entenda uma coisa, irmão, Deus nunca vai chamar você para algo que é do seu tamanho, não, Deus vai chamar você para algo que é do tamanho dele. Faz sentido? Ele não vai falar, não, vou dar para você uma coisa do seu tamanhozinho. Não, ele vai chamar você para algo dele, do tamanho dele. O que ele quer que você interaja com ele é, eu creio nisso. Eu creio nisso. Por isso que Jesus falou assim, vocês vão fazer obras maiores. Vocês vão fazer coisas muito maiores. E para você desfrutar disso, irmão, você precisa começar a abrir a sua mente e falar assim, não, é hora de crescer.
eu preciso crescer, eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso conhecer a verdade, eu preciso estar conectado. Sabe, irmãos, Deus, quem coloca sonhos no seu coração é o Senhor. Muitos deles são humanos, mas outros não. Quando um sonho só atinge você, irmão, isso é seu. Quando um sonho atinge você e atinge outros, irmão, é de Deus. Quando só vai ficar em você e você vai dar aquele migué, fazendo de conta que tudo aquilo que Deus te deu é para todo mundo, mas na verdade é só para você, irmão, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai, é só um pensamento humano, carnal, físico, um medo que você tem, e aí você fala, não, se eu tiver tudo isso que eu quero ter, aí eu não preciso ficar com medo de mais nada, eu estou protegido. Mentira. Mentira. O que Deus quer é que você levante a sua cabeça e você olhe para os céus e veja aquilo que Deus está querendo com você. Sabe, irmãos, uma das coisas que eu lembro lá quando Jesus estava falando com Nicodemos, e ele fala o seguinte para Nicodemos: é necessário nascer de novo, né? Ele estava tirando Nicodemos da estrutura física, humana, e falando assim: você precisa nascer de novo, você precisa começar de novo, você precisa iniciar, startar tudo de novo, porque você está vivendo, você está achando que a vida é isso aí que você está vendo, Nicodemos, e você vai precisar ser guiado pelo Espírito. O livro de João 3, o verso 7, o verso 8, é breve, mas isso pontua, deixa claro para Nicodemos assim: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Segue. Aí ele diz: o vento sopra onde quer, vocês o escutam, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O que Jesus estava falando para Nicodemos é assim: sai da onde você está, recomeça, e agora eu vou conduzir você. E a gente está sempre assim: se eu vou daqui para uma outra cidade, eu já sei, eu pego meu carro, pego meu automóvel, saio daqui, pego essa estrada, a 342, sei lá qual que é, e vou chegar lá. Não, com Deus não é assim. E a gente está sempre agarrado, segurando e esperando Deus dar alguma coisa dentro da minha segurança. Solta, irmão, solta. Solta aquilo que te prende, solta aquilo que te amarra. Sabe, lugar de conforto, irmão, impede você de acessar. Irmão, todo crescimento vai produzir uma dor em você. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Todo crescimento provoca dor. Quem tem filho, criança, né? E às vezes algumas crianças, elas começam a ter dor no corpo, né? Dor nos ossos, né? E leva no médico, porque está doendo isso, está doendo aquilo. Não, irmão, está crescendo. Quando você cresce, dói. Quando você expande, irmão. Deus nos chamou para um crescimento. Deus chamou você para você crescer, para você ser maior do que você já é até hoje, para que você tenha uma resposta da parte do Senhor. E aí eu fico pensando, né? Voltamos para a história de José. E José está lá na casa do pai dele, e os irmãos invejando, né? E chega um determinado momento que os irmãos dele ficam irados, ele vem chegando, e os irmãos ficam tão com raiva dele, que pegam ele e falam: vamos jogar ele numa cova aqui, vamos matá-lo. E a segunda instância da vida chama cova. E a cova é um lugar interessante. Gênesis 37, verso 20. E agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Irmão, olha o que Deus já está falando com você. Às vezes você está numa cova e você fala: não, para mim não tem mais jeito, pastor. Para mim não tem solução, estou quebrado, estou devendo, minhas relações estão rompidas, o meu casamento acabou, né? Minha relação com os meus filhos, não tem. E aí você fica pensando, né? E ouvindo essa voz assim, os irmãos mesmo dele dizendo assim: veremos o que será dos seus sonhos. Irmão, os seus sonhos podem estar até dentro de um poço, mas Deus está lá com você. Toda promessa tem a presença de Deus. Não existe promessa sem presença de Deus. E ele começou vivendo perseguição. Ele viveu coisas aqui terríveis, né?
As coisas estavam ficando mais difíceis para José. Ele estava ali dentro de um poço, vivendo debaixo de ódio dos irmãos. Mas é na cova, irmão. Eu fiz um desenho aqui que eu gostaria até que vocês vissem meu desenho, como eu sou bom em desenhista. Uma covinha e ele lá embaixo. E eu fico imaginando naquele primeiro momento que na cova, o único lugar, quem já caiu num barranco, né, e tentou subir ele de volta, sabe que a única coisa que você olha é para cima. Era o único local que José poderia olhar. E quem já caiu realmente num poço, ou já entrou, cavou um poço, o único lugar que você pode olhar é para cima. Não tinha mais para onde ele olhar. Mas eu queria dizer uma coisa para você, que isso a cova, ela tem um simbolismo grande na nossa vida. É um local, irmão, que Deus preparou para José, para que ele aprendesse o que é renúncia. É ali, é naquele momento ali, que ele começa a renunciar muitas coisas. E não é olhando para uma possível solução, que a possível solução de José era ele escalar o poço, né, a cova, e chegar lá em cima andar. Não, o que parecia óbvio para ele, não é. E isso é importante para você. O que te parece óbvio, não é. Porque Deus tem a sua forma, o seu jeito de agir, e Ele está agindo com você do jeito e da forma que Ele quer. Então, na hora que você se vê numa cova, irmão, é a hora que você precisa aprender a fazer renúncias. Porque toda renúncia vai trazer para você uma conquista. E a gente sabe que a ideia dos irmãos aqui era realmente matar ele. Era realmente pegar ele e lançar ele ali, ceifar a vida dele e apresentar o sangue. Ó, um animal matou seu queridinho. Mas Deus tinha uma promessa. Onde você pensa que é a morte, Deus está falando para você, não é a morte. Você vai conquistar, você vai avançar, você vai dar esse passo, você vai romper. Mas, irmão, muitos de nós estamos vivendo dentro de uma cova ainda, limitados por coisas pequenas e ainda não renunciamos. Nós lutamos contra aquilo que Deus quer fazer. Nós lutamos contra a obra do Espírito na nossa vida, e é justamente isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Olha, o vento, você percebe, mas você não sabe, você vai viver de mim, você não vai viver a partir daquilo que você está vendo. Você não vai viver naturalmente só da sua mãe, é necessário que você nasça de novo, é necessário que você entenda o que eu estou falando com você, é necessário um novo caminho, para que você possa desfrutar daquilo que eu quero. O apóstolo Paulo aprendeu isso. E quando você aprende isso, você ouve frases, versos como esse aqui, Filipenses 3, 7, 8 e a parte A. Diz assim: mas o que de mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considerem tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Ele entendeu, falou assim: não, o meu lucro não é mais aqui, o meu lucro é na eternidade. Ele já não vivia mais baseado na vida dele por aquilo que ele podia consumir, ter, possuir, ir e vir, conhecer, dar 3 voltas no mundo. Não, ele não vivia mais por isso. Ele já tinha dentro dele outros valores. Ele já tinha aprendido a renunciar, ele já tinha aprendido um monte de coisa. E, irmão, grave isso, você não tem como pular a fase da cova. Não tem como pular a fase da renúncia, porque sem renúncia, sem conquista. É impossível você vencer no mundo espiritual se você não aprender a renunciar. Nós, a igreja do Senhor, foi chamada para uma renúncia. Foi chamada para poder dizer não para algumas coisas, ainda que te pareçam melhor. Não para isso e sim para aquilo. É saber que a vontade de Deus é importante. E o posicionamento seu, nesse momento, ele vai mudar a forma como você vai ver todas as coisas. Então na cova eu me posiciono. Eu fico pensando, em vez de ele ficar olhando para o céu, eu creio que ele se ajoelhou e falou: Senhor, o Senhor quem me deu a promessa. Eu me ajoelho, eu paro de olhar para a única solução que eu acho que eu tenho e eu vou buscar em Deus. Falei assim: não, se eu estou aqui, é porque o Senhor quis isso. Se o Senhor quer isso, qual é a lição? Qual é a renúncia? O que eu preciso dizer?
que eu preciso fazer, como eu preciso me comportar, e o que o Senhor quer comigo. É na cova que a gente faz isso, esse tipo de questionamento. É na cova, lá no meio. E aí, irmão, uma coisa sobrenatural acontece. José sai da cova. Ele sai da cova, mas ele não sai para a morte. E eu fico pensando, né? Muitos de nós têm colocado as coisas na frente e nós atrás. O dia que você colocar Deus na frente e as coisas atrás, aí sim você está apto para poder ter o que você quer e o que até que você não precisa, mas não vai ter mais o valor que tem para você hoje. Não vai mais. Pode ir para Disney, pode ir para onde você quiser. É só mais um lugar. O lugar melhor da sua vida é na presença de Deus. Dá 3 voltas. Dei 3 voltas no mundo. E o que você viu? Tudo que o meu Deus fez. Em cada lugar que eu passei, eu ajoelhei e falei: louvado seja o nome do Senhor. Valor. Os valores são trocados. Os valores são trocados. Você não precisa mais. A aprovação vem do alto. Foi na cova que José foi aprovado. Está aprovado. Sai da cova. Aí ele sai da cova. Fico imaginando, né? Ele lá e as tamanhas dificuldades. E ele saiu dali já prosperando, porque ele ia morrer. Não vai morrer mais porque a promessa está ali. E ele vai para o mercado de escravos. É o 3º lugar. Ele supera momentos difíceis. A Bíblia diz o seguinte, Gênesis 37, 25, 28. Judá falou assim, ó: vamos vendê-los aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão. É nosso sangue. E os irmãos concordaram. Tudo bem, não vamos matar. Os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram. Seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Irmão, esse cidadão, ele estava sendo preparado para ser o 2º homem mais poderoso sobre a face da terra. Que o primeiro ali era o faraózão. E Deus está às vezes preparando você para você ser a resposta que o Piauí precisa. E você ainda não entendeu. Você acha que ainda as pessoas é que estão brecando você. Você ainda não entendeu. Ele progrediu, ele cresceu. Lécio, ele ia morrer. Não vai morrer mais. Ou vão vender você. E ele fala, pô, vou virar escravo. E aí ele sai ali, ele sai de um possível sofrimento, ele sai de uma possível morte para um sofrimento. Prosperou, ia morrer, agora só vai sofrer. Prosperou, irmão, prosperou. A gente não entende prosperidade, os processos que a gente está vivendo. Pastor, eu tinha 20 processos contra mim, agora eu tenho 19, prosperou. Menos 1. Agora só tenho 10, prosperou. Só não tenho processo nenhum mais, eu nem sei mais o que é viver sem confusão. Seja bem-vindo ao mundo de Deus, de paz. Deus está querendo prosperar você, Deus está querendo prosperar sua casa, Deus está querendo prosperar sua vida, Deus está querendo prosperar seu casamento, Deus está querendo prosperar seus negócios, Deus está querendo prosperar você. Agora, em todo o tempo, eu e você vamos estar vivendo aí esse mercado. E eu fico imaginando o coração dele. José só poderia alcançar a promessa dada por Deus se ele estivesse vivo. Você está vivo? Toque em quem está do seu lado e diga aí: você está vivo? Para dar tempo de eu beber água. Se a pessoa responder que tá, aí você fala assim: então me paga o almoço. Irmãos, o mercado de escravos para onde José foi, o mercado de escravos para onde ele foi era melhor do que a cova. Agora entenda uma coisa aqui, a gente lendo a história de José, a gente percebe algumas coisas. E uma das coisas que a gente percebe na história de José é a seguinte, é que ele não murmura, não, a Bíblia pelo menos não relata.
Ei, presta atenção. A Bíblia não relata a murmuração de José. E murmurar, irmão, é reclamar. Conhece alguém que fica reclamando o tempo todo de tudo? E de todas as coisas? Conhece alguém assim, irmão? Não é você, eu já sei. Você é perfeito. Mas a gente sempre conhece alguém que vive reclamando. Sabe, irmão, e uma coisa interessante para você parar e pensar, presta atenção aqui, deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. A murmuração é a verbalização das mentiras do inimigo. Porque ele está contando uma coisa para você. Ele está dizendo para você, ó, é assim que você está vivendo. Está vendo? É assim que vai ser. Seu futuro é esse aqui. Sua história é essa aqui. Cadê a promessa? Cadê seu Deus? Agora tu não é crente? Hein? Cadê? O inimigo está ali dizendo para você, você agora não serve, você não é isso, você não é aquilo, e você acredita, e quando você acredita, você começa a falar daquilo que o inimigo está falando para você, falando, não, nossa vida não prospera, culpa sua, marido, culpa sua, mulher, culpa dos filhos, culpa disso, a gente não avança, a gente não cresce, e o diabo rindo da sua cara, porque você deixou de declarar a vontade de Deus, que o processo que você está vivendo, irmão, não é para a morte. A cova, o mercado, não é para você morrer. Não é para você ficar ali. Não é para você verbalizar e ficar chorando para o mundo, achando que o mundo tem que mimar você. Levanta. Ele não murmurou, ele ficou quieto. Deixa, é para ser vendido, vende. Deserto não é lugar de sofrimento. Deserto é lugar de aprendizado. Nós aprendemos no deserto. Nós aprendemos com os tempos difíceis. E eu fico imaginando ele ali exposto para ser vendido, irmão. E aí Deus manda um cidadão lá comprar ele. Potifar. E ele é comprado. E onde ele ia, a bênção de Deus estava com ele. Diga, onde eu vou, a bênção de Deus está comigo. Deus não abençoa coisas. Presta atenção, irmão. Eu sou vendedor de diamante. Meus diamantes são abençoados. Mentira. Diamante é uma pedra que os homens escondem, porque ela já tem aos montes, para dar valor para ela. Diamante, irmão, é uma pedrinha qualquer. O meu anel é de diamante. Os tesouros em diamante, eles têm aos montes. Tanto é que se você chega com uma muito grande, eles compram na hora, para não tornar banal, para não tornar aquilo corriqueiro. Diamante não tem valor. O que tem valor é você. Diga assim, o que eu faço não tem valor. O meu valor está em mim. A bênção de Deus está em você, irmão. Em você, você. O negócio de Deus é com você. Com você. Porque você é o cabeça daquilo que você faz. E se aquilo que você faz não glorifica a Deus, glorifica quem? Quem? Quem, irmão? Se você não honra a Deus com as suas coisas, não é as suas coisas que não honram a Deus, é você que não está honrando Deus. E ele está lá no mercado, exposto para ser comprado. Potifar compra ele. Gênesis 39, verso 9, diz o seguinte: ninguém desta casa, vou resumir a história, vou ler aqui e vou resumir a história. Vamos resumir primeiro. Ele passa por um teste de fidelidade. José passa, ele vai para a casa de Potifar e tudo quanto ele fazia, a bênção de Deus estava com ele, a bênção de Deus, grave isso, irmão, a bênção de Deus está com você, assim como estava com José, e tudo que José fazia prosperava, ele estava lá, Potifar foi lá, comprou ele, levou ele era um galo bonito, forte, bonitão, tal. A mulher desejou o cabra, vou pegar ele para mim. Esse homem tal, tramou, puxou ele, não, e ele se mandou para um lado, se mandou para o outro, se mandou para cá, se mandou para lá, né? Fugiu. Ele estava vivendo um teste. O primeiro teste
que Deus deu para ele. E às vezes a gente está vivendo um teste e você está comendo bola no teste, irmão. Presta atenção, hora do teste é hora de você passar aprovado. Ninguém desta casa, Gênesis 39:9, ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora. Por quê? Porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Não era contra Potifar. Potifar não era o menor dos problemas de José. Ele sabia quem ele servia, irmão. Ele sabia muito bem quem ele estava servindo. O nosso maior problema, irmão, não é o pastor Ricardo. Não é o que eu vejo. Não é o que eu não vejo. Não é o que você posta. Não é o que você não posta para ninguém saber. É o que Deus está vendo. É a hora do teste, irmão. É a hora do teste. A gente é o que é quando a gente está sozinho. Não é quando a gente está com o público, não. Porque no público a gente está bonito, ó. A mesa, ó. Bonito. Você é bonito no público. Mas o nosso teste não é aqui, nosso teste é com Deus, é o que Deus está olhando para você, é a resposta, chama-se teste de fidelidade. Teste de fidelidade, e esse teste de fidelidade, irmão, é como você anda, como você vê, como o que você diz, a roda que você permanece, o que você fala, o que você consome, o que você bebe, o que você não bebe. José estava prosperando, saiu da cova, foi vendido para o mercado, do mercado ele foi para o teste de fidelidade, é a aprovação do imetro de Deus. E é nesse momento, irmão, é nesse momento que a gente não pode perder os olhos. Ele não perdeu o foco, irmão, ele não perdeu o foco de quem Deus é. E eu queria deixar claro para você, não perca o foco daquilo que Deus tem para a sua vida, da promessa, porque Deus estava andando com ele, Deus está andando conosco, Deus está andando com a igreja cristã da família de Teresina. Deus está olhando para nós, Deus está esperando que você não perca foco, Deus está esperando que você não venha a se submeter àquilo que é a pressão social, não venha a se submeter àquilo que é uma pressão exterior. Deus está querendo que você ande de uma forma diferente. É o tempo da prova do teste de fidelidade. Nós precisamos entender isso. Tiago fala o seguinte, 4:7, ele diz o seguinte, ó: portanto submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Receitinha para você passar aprovado no teste de fidelidade. Sabe, irmãos, e outra coisa importante para você gravar a respeito disso, eu não tenho muito mais tempo, mas eu queria que você entendesse o seguinte, que não é o quanto você conhece de Deus que vai blindar você, é o quanto você se relaciona com Ele. Faz sentido? Eu conheço muita gente que conhece muito mais de Bíblia, conhece, são expert, falam bonito, pregam melhor, tal, mas não tem relação. Sem relacionamento, não vai. Não vai. Isso é uma prova tão grande, irmão, que eu vou falar para você assim. Quando eu falei para você, eu vou falar sobre José, você fala, eu já sei tudo que ele vai dizer. Eu já conheço a história. E às vezes você está redondamente enganado. Não é o que você conhece. A gente não vem pregar aquilo que você conhece, porque a Bíblia é um livro revelado. A gente vem pregar aqui a relação que nós temos com Deus, para que você desfrute dessa relação também. É a nossa relação que vai fazer toda a diferença na nossa vida. E que tipo de relacionamento eu estou construindo? Ele estava construindo, José estava construindo. De oração, de dedicação. Ele estava separado. Nós precisamos ser separados. Quando você vai para uma maratona, você se prepara. A gente se prepara também. A gente vem para o culto, a gente se prepara, irmão. E aliás, abre-se parênteses, culto começa às 10 horas da manhã. A gente se prepara. A gente se prepara para poder estar aqui. Domingo, para você que não sabe, é o dia do Senhor. Domingo é o dia do Senhor. Ah, pastor, domingo é o dia do Senhor, irmão.
Se é o dia do Senhor, você levanta cedo, você se programa, você vem. Por que domingo? Porque, irmão, foi no domingo que ele ressurgiu. Ponto. É dele, o domingo é dele. É para ele. Então, venha, chegue cedo. Chegue cedo, levante cedo e chegue cedo. Domingo, depois você dorme de tarde, depois você faz o que você quiser. Eu oro para você chegar cedo, para mais gente chegar cedo. Quanto mais gente chegar, eu prego 10, prego 11, prego meio-dia, prego às 18, não tem problema nenhum. Aliás, é tudo que eu quero. Agora vem, chegue cedo. Chegue cedo. Domingo é o dia do Senhor. Não é o dia de você ficar perambulando por aí, não. Perambula em outro momento. Aliás, outro parênteses. Você quer que as pessoas vejam o quanto você ama a Deus? Ame a Deus com a sua vida. Você está pelejando, às vezes, para seus amigos, sua família, seus parentes, as pessoas de perto, seu trabalho a confiarem em Deus, e você ainda não deu o devido valor. Irmão, dia de culto é dia de culto. Acabou. Dia de congresso é dia de congresso, tem congresso, depois eu vejo vocês. Dia de reunião é dia de reunião. Dia de orar é dia de orar, irmão. Depois a gente conversa, depois a gente sai, depois a gente brinca, depois a gente fala, depois a gente senta junto, depois. Dia do Senhor é dia do Senhor. Senhor, 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 Senhor. Amar a Deus acima de todas as coisas. Aí as pessoas, por que esse povo é tudo diferente assim? E vive sorrindo. Passou no teste da fidelidade. Acontece uma coisa terrível. Essa mulher cagueta ele para Potifar. Ela mente. E aí ele vive uma coisa que nós odiamos, que todo mundo odeia, né? Que é a injustiça. É a injustiça. E é na injustiça que a gente fica indignado, irmão. E a gente está indignado com muita coisa que tem acontecido, inclusive na nossa nação. O tamanho da injustiça, né? Aliás, preciso falar do filme, né? Posso esquecer. Da injustiça. E ele, no cárcere, ele era tão ungido, tão cheio de Deus, que é na prisão, mais uma vez ali no cárcere, Deus se revela a ele. Porque ele tinha a presença de Deus. Não é onde você está. Não é onde você está lá e você é mais abençoado. Não, não é. As pessoas erram com isso. Não é o que você conquista que torna você valioso. Não é onde você tira a foto que torna você pá. Não, irmão. Não, é onde você está, a bênção de Deus está. Onde você vai estar amanhã, no primeiro horário? Pense aí. Não, na oração da manhã, às 5:30 da manhã. Isso aí eu sei que é para poucos. Aliás, precisamos falar mais sobre isso. Agora, onde você vai estar? No seu primeiro horário. Irmão, aonde você estiver, não interessa. Você é a pessoa mais importante naquele local, porque Deus está com você lá. Então, na hora que você pisar o pé fora da porta da tua casa, você pode falar, vamos trabalhar, vamos para a academia, Jesus. Ei, Jesus, nós estamos de jejum, a gente não pode exagerar hoje. Vamos malhar, bora malhar de jejum, bora, Jesus. E vamos, para onde você for, Deus vai com você. Seu valor não está onde você está, irmão. Seu valor está em você. Está em você, você é tão precioso que você vale demais. E é no cárcere lá que ele vive uma experiência tremenda. Em Gênesis 39, verso 20, ele diz assim, o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Ele já tinha assumido um cargo lá, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que ele realizava, irmão. Em tudo que ele fazia dava certo. Tudo que ele tocava dava certo, irmão. Ele era abençoado, não importa, está na prisão, vai ser abençoado na prisão. Só que chega uma hora, presta atenção, irmão, porque essa é a hora que vai chegar para nós, vai chegar para a igreja aqui, vai chegar, irmão, porque se você não sabe, nós é muito de Deus,
vai chegar para você, irmão. É nessa hora que Deus vai falar assim: ó, agora você vai ser levantado. Agora você sobe. Você passou pela cova, você foi vendido, você passou no teste de fidelidade, voltou para a prisão, mas agora eu vou te colocar sobre muitos. E aí é nesse momento, irmão, que eu e você experimentamos uma coisa maravilhosa, que é saber que Deus está cuidando de nós o tempo todo, que tudo que você passou ao longo da sua história, irmão, valeu a pena, né? Como tem a canção do Juliano lá que diz: vai valer a pena. Vai valer a pena, irmão. Vai valer a pena. As lutas, elas valem a pena. As guerras que você passa valem a pena. Deus está querendo levantar você para coisas maiores do que você. Deus está querendo que você passe aprovado na cova, no cárcere, passe aprovado sendo vendido, passe aprovado, irmão. Olha para dentro de si, faça novas escolhas. Pense grande, irmão, a respeito daquilo que Deus tem para você, para a sua história. Não coloque coisas na sua frente, deixe as coisas para trás. Coloque Deus acima de todas as coisas na sua vida. Honre ao Senhor Jesus como teu Senhor, irmão. E o Senhor, a palavra Senhor, ela é banalizada no nosso meio, mas quando a palavra de Deus diz assim: você quer receber Jesus como Senhor, irmão, senhorio é dono, Ele é seu dono. E é justamente, se a gente pular para o lado e fazer um paralelo entre José e Jesus, e o que viria a acontecer, irmão, é basicamente a mesma coisa. Que chega um momento na vida de José em que ele compra o povo para o faraó. Foi o que Jesus fez conosco. Comprou. Quanto custa? Sua vida, seu sangue. Tudo bem, eu subo na cruz. Tudo bem, eu subo na cruz. Eu compro eles. Qual é o preço da sua vida? A palavra de Deus diz assim que um homem que encontrou o reino de Deus vende tudo que tem. Vende tudo que tem para adquirir o reino. Esses valores precisam se tornar reais ainda para nós. Olhar as coisas com esse olhar de Deus. Nós estamos no caminho, irmão. Nós, como igreja, talvez a gente esteja vivendo um desses processos aqui. E individualmente, talvez, algum desses outros processos. Mas eu creio que coisas além daquilo que nós podemos imaginar estão para chegar. Eu creio na sua resposta de Deus. Eu creio, irmão. Eu queria que você abrisse o seu coração, o seu entendimento. Eu queria que você abrisse a sua mente. Eu queria que você começasse a rompe barreiras, irmão. Rompe o calor. Eu queria que você rompesse as coisas que estão à sua volta. Eu queria que você parasse de pensar só em aquilo que não está certo, aquilo que não está bom. Irmão, nós sabemos já disso. Nós já sabemos daquilo que não está certo, daquilo que não está bom. Nós já sabemos disso. Só que você ficar verbalizando isso o tempo todo também não vai resolver nada. Se você não renunciar, se você não ajoelhar, se você não falar com Deus, se você não estiver disposto, irmão, a fazer um esforço de crescimento para algo maior do que você. Faça um esforço de crescimento para algo maior do que você. A vida é isso. O reino de Deus é isso. E aí, irmão, você vai pular etapas. Vai chegar uma hora que Deus vai te usar com mais força. Você vai ter mais graça, mais unção. Você vai anunciar a verdade. A gente precisa de todas as aprovações que o mundo pode nos dar. A única que interessa é a que Deus quer dar para você nessa manhã. Porque viver aprovado por Ele, irmão, é você alcançar as promessas. E Deus tem uma vida boa para você nessa terra ainda. Às vezes as pessoas, a gente está falando não só de eternidade, mas estão falando dessa terra. De você ter coisas boas nessa terra. Boas, abençoadas, prósperas. Tudo acontece. José, ele traduz lá um dos sonhos de uma pessoa que estava presa. E essa pessoa é liberta.
E um dia o faraó tem um sonho, e nesse sonho ninguém interpretava. E aí aquela pessoa que ele ajudou lá no cárcere, ele interpretou o sonho. Lembra de José? Tem um cidadão que está preso, que ele interpreta sonho, traz ele. Sabe, irmão, eu vou falar para você aqui, essa frase aqui é do Einstein, mas é o que vai acontecer com você. Coincidência é a única maneira de Deus ficar anônimo. Vai acontecer uma coincidência na sua vida. Você fala: como pode? Eu estava na hora certa, no lugar certo, do jeito certo, e isso aconteceu. E aí, pastor, e veio e falou. E quando falou, eu falei: era isso que eu mais queria. Aí Deus fala: você foi aprovado. Sobe mais um degrau. Aí a história se repete em outros níveis. A aprovação de Deus, irmão, chegou para o José, vai chegar para você também. Vai tocar na sua vida. Gênesis 41 diz o seguinte: por isso o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Olha o que ele conquistou. Depois, disse pois faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. Ele se torna, irmãos, o segundo homem mais poderoso sobre a face da terra, cheio de autoridade. E aí o faraó sabia, não colocar um homem desse no comando era burrice. As pessoas vão olhar para você, irmão. Essa é a minha oração, o meu jejum desses próximos 2 dias, porque eu quero ver você subir. Vai falar que você tem o Espírito de Deus. Minhas ovelhas tem que ter o Espírito de Deus, são criteriosos e são sábios, homens e mulheres de Deus, cheios do poder, da unção, homens que aprendem, não dependem, mas evoluem, crescem, prosperam em tudo que fazem. Quando você chega, irmão, o ouro chega. O que tem valor é o ouro ou é você? Você chegou. Você é precioso. E nessa hora, Deus vai falar: viu? A minha serva Helenita, como é fiel a mim. Viu? A minha serva Elisa, como é fiel a mim. Viu? Viu? Viu como aquele homem ali é meu servo? Me ama? Me representa na terra? Viu? Quer ouvir o seu nome, irmão? Vai chegar a hora. Tendo os processos, Deus vai prosperar você.